Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Diz o texto sagrado, Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Hoje aprenderemos como contar as bênçãos do Senhor. Nosso testemunho tem que ser legítimo e contar sem omissão e sem exageração da bênção. Outra coisa triste é ver que a pessoa que recebeu a bênção e não teve nenhuma reação de alegria. Eu gosto de ver as pessoas quando sabem valorizar, sabem se alegrar, sabem se admirar. Vejo naquela atitude dos 4 leprosos que está no livro de 2 de Reis, capítulo 7, versículo 4. Eles disseram assim: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Que situação complicada. Essa indecisão, essa atitude negativa de dizer se entrar vamos morrer, se ficar vamos morrer. É muito horrível quando o ser humano se encontra nessas condições, desanimado, pensando que vai morrer, não sabendo valorizar a bênção do Senhor, não se alegrando com a bênção recebida. Portanto, nessa noite, o meu conselho, a minha palavra é para que você não omita as bênçãos recebidas, tampouco exagere a quantidade e a qualidade da bênção que você recebeu, mas que seja uma bênção com equilíbrio, uma bênção bem contada, porque se for bem contada será entendida e o nome do Senhor será glorificado. Existem umas bênçãos que elas não são de Deus. É produto da esperteza, é produto da sagacidade, de uma conta mal feita para favorecer a si próprio. E Deus aborrece isso. A Bíblia diz em Levíticos capítulo 19, versículo 35. Veja que versículo lindo. Levíticos 19, 35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. O primeiro ponto que eu coloquei aqui para essa pregação dessa ocasião, primeiro, contando a bênção do Senhor corretamente. Depois vamos definir as bênçãos do Senhor e também vamos definir o que não é bênção do Senhor para nós nesta ocasião. Primeiro, então, contando a bênção do Senhor, ou contando as bênçãos do Senhor de uma maneira correta. Existem pessoas que omitem a sua bênção. Tem pessoas que vivem como que não recebeu a bênção do Senhor em nenhum culto, em nenhum avivamento, em nenhum trabalho realizado na igreja. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 7, fala precisamente para estas pessoas que omitem as suas bênçãos. Diz assim o texto sagrado: porque quem te faz diferente? Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenha recebido a bênção do Senhor? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Não esconda a tua bênção. Não diga que não recebeu. Não seja humilde e bobo junto. Seja autêntico, seja verdadeiro. Conte das bênçãos que o Senhor tem te dado. Sabe outra coisa que acontece nessa questão de omissão, de esconder? Quando nós recebemos o nosso salário e temos que entregar os nossos dízimos ao Senhor, muitos omitem o verdadeiro valor do salário que recebe para poder dar um dízimo menor, pois senão o pastor vai ficar sabendo quanto seria o seu dízimo, o seu 10%.
Pois se eu estou então omitindo o real valor do salário que eu recebo, estarei omitindo então a minha contribuição através dos dízimos, a minha bênção também da parte do Senhor será uma bênção pela metade. Outra coisa, pessoas que diminuem o tamanho da bênção. Temos um episódio na Bíblia, registrado no livro de Josué, no capítulo 9, versículo 3 ao versículo 5, quando os gibeonitas foram visitar a Josué, justamente no tempo da conquista, eles fingiram que eram embaixadores, que estavam vindo de uma terra distante, diz o texto sagrado. Josué capítulo 9, versículo 3. Os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando saco velho sobre os seus jumentos e odre de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento, querendo passar conversa em Josué, dizendo: olha, quando nós saímos da nossa terra, da nossa cidade, esse pão estava quentinho, esse pão era gostoso, mas era tão longe. Nós estamos aqui pedindo misericórdia para não ser atacado, não ser conquistado. O nosso pão está seco, bolorento, os nossos calçados estão gastos de tanto caminhar, a nossa roupa ficou velha de tanto caminhar. Sabe que esse espírito dos gibeonitas está ainda circulando nos nossos dias. Eu coloco um sapato velho, uma roupa velha, eu coloco tudo velho para dizer que não tenho recebido a bênção do Senhor, ou querer dizer com isso que sou humilde. Você pode usar a melhor roupa com a melhor marca que existe na cidade e de igual maneira você ser um servo e uma serva do Senhor com muita humildade. Outras pessoas que precisam aprender a contar as suas bênçãos, elas exageram nas suas bênçãos. Tem pessoas que aumentam a bênção mais além da realidade. A tendência é arredondar os números para que seja mais fantástico, para que seja um milagre mais espetacular. Por exemplo, 200 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Mas se na verdade foi 192, vamos contar como 192 e não vamos arredondar para 200. Tinha mais de 1000 pessoas no culto quando eu estava pregando. E alguém contou e alguém descobriu que havia 623 pessoas. Vamos contar a verdade. Eu gosto de contar a verdade, principalmente quando se refere a números, a minutos, a horários. A Bíblia, inclusive, nós encontramos que há um exagero nela, uma hipérbole. Quando o salmista, no Salmo 6, versículo 6, olha que interessante esse versículo. Salmo 6, versículo 6 também. Isso aqui é uma hipérbole, um exagero. O autor desse versículo diz: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Olha só, toda noite faço nadar a minha cama com lágrimas. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Isso é uma hipérbole, isso é um exagero, isso já tem cheiro de jactância. Nenhum ser humano, por mais que chore, vai conseguir molhar o travesseiro da sua cama. Imagina fazer a sua cama nadar nas lágrimas. Existem outros tipos de jactância nos nossos dias. Pessoas que contam nos púlpitos das igrejas e dizem: jejuo 3 vezes na semana, oro todos os dias às 5 da madrugada.
Sempre que conheço esse tipo de pessoa, vejo nela um grande defeito, porque ela condena as demais pessoas que não fazem isso. Eu também oro de madrugada, mas preciso ter um motivo especial para orar de madrugada. Eu também jejuo, mas eu prefiro jejuar quando tenho um motivo específico, quando tenho uma grande necessidade, quando preciso de uma grande vitória. Aqueles que de madrugada me buscam, a Bíblia diz que me acha. E esse jejum e essa oração de madrugada causará um milagre extraordinário da parte de Deus. Vamos saber contar as nossas bênçãos. O rei Ezequias, numa determinada ocasião, ele mostrou tudo o que tinha na sua casa e no seu palácio. Isaías capítulo 39, versículo 1 e versículo 2. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, mostrou a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Esse é um testemunho visível das bênçãos do Senhor. Eu gosto de chegar numa casa, as pessoas mostram, aqui está o meu carro, esse aqui é o meu escritório, esse aqui é o meu computador, esse aqui é o meu quarto, esse aqui é a minha suíte, esse aqui são os meus livros, esse é o quarto dos meus filhos. Vamos mostrar as bênçãos, sem orgulho, sem jactância, sem soberba, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Uma mulher fez uma viagem de um lugar chamado Sabá, veio a Jerusalém para ouvir a fama de Salomão. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 1 a 8, narra esse episódio. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras até que vim, e meus olhos ouviram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, e bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei. O Senhor teu Deus, porque teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. Oh, como é lindo isso aqui, que a nossa visita, o nosso parente, o nosso amigo, saiba fazer a sua admiração, a sua avaliação.
Ele sabe o que é grande. Ele sabe dizer: aqui a casa é grande. Aqui a casa de Deus está cheia. Aqui a casa é pequena ou está faltando pessoas. Você é desse tipo? Eu te felicito. Que sabe se admirar, que sabe dar o testemunho, o teu depoimento, e sabe contar as bênçãos do Senhor. E quando chega uma visita importante na tua casa, tu mostra para ela tudo o que o Senhor tem te dado. Agora, vamos definir o que é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor pode e deve ser contada. Agora, tem pessoas que não podem contar a sua bênção. Por que não pode contar a sua bênção? Primeiro, porque está chamando de bênção o que não é bênção. As bênçãos de Deus não procedem de mãos impuras, de negócio desonesto, de engano, nem de usura ou de agiotagem. Negócios que envolvem mentira, preocupações, angústias, noites de insônia e riscos não são bênçãos do Senhor. É esperteza, é sagacidade. A bênção do Senhor, você pode dizer: é 1.000, é 5.000, eu consegui 10.000, esse carro vale 8.500. Nem aumento o valor do carro para 10.000, nem diminuo para 5, eu conto a verdade. A bênção do Senhor tem estabilidade. Como a farinha, o azeite daquela viúva naquele lugar chamado Serepta, que não acabou até a chegada da chuva e da colheita. Pelo menos 4 meses, até que viesse a chuva, até que semeasse o trigo. Vamos colocar um pouquinho mais, 5, 6 meses. Não faltou azeite naquela botija e não faltou farinha naquela panela, porque o homem de Deus havia profetizado. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Versículo 16 de 1 Reis 17: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. A bênção do Senhor, então, tem que ser com estabilidade, com permanência. A bênção do Senhor provoca uma grande alegria. O recebimento de uma bênção do Senhor provocará em nós muitas alegrias, ao ponto de darmos testemunho sobre ela. O Salmo 126 diz assim: e a nossa boca se encherá de riso, e a nossa língua de cântico. E então vamos dizer a todas as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Agora você não pode fingir uma alegria, você não pode estar sorrindo, se na verdade o teu coração está chorando por dentro. Mas quando o Senhor fizer trazer de volta a catividade de Sião, então você estará como quem sonha, então a tua boca se encherá de sorriso. A bênção do Senhor é certa, a bênção do Senhor é segura, a bênção do Senhor é verdadeira. Tem um versículo que eu sempre estou lembrando dele, Zacarias capítulo 10, versículo 1. O profeta Zacarias manda pedir a chuva no tempo da chuva seródia. Sim, e o Senhor fará relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Pedir a chuva no tempo da chuva. Quando se faz uma campanha na igreja, por exemplo, estamos num período de seca, vamos fazer um jejum, uma campanha, toda a igreja vai pedir chuva. Deus vai mandar chuva, mas pedindo chuva no lugar certo, na estação certa, o Senhor mandará chuva. A bênção do Senhor é a ausência da esterilidade. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 7, versículo 14: bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais.
A bênção do Senhor não gera gastos. Se algo está dando despesas para consertar, para conservar, isso deixou de ser uma bênção de Deus e se transformou numa dor de cabeça. A bênção do Senhor não precisa consertá-la. A bênção do Senhor é duradoura. A bênção do Senhor não precisa usar remendo. A bênção do Senhor não é uma dor de cabeça. E finalizando, definindo então o que não é a bênção do Senhor. Eu creio que muitos aqui vão se identificar com essa palavra. Eu coloquei aqui 7 exemplos. O primeiro exemplo, uma casa como bênção. Pode ser pequena, pode ser de madeira, que não tenha goteiras, que as portas se fechem corretamente, que as janelas se abram, que a instalação elétrica seja bem feita, que funcione a parte hidráulica e que não tenha ninho de pombinha lá no telhado. Pastor, Deus me deu uma bênção, uma casa, a porta está caindo. Pastor, Deus me deu uma bênção, mas essa janela não abre. Pastor, o Senhor me deu uma bênção, mas está chovendo dentro da minha casa. Pois então, façam uma arrumação nessa casa. Troca as telhas que estão quebradas. Tira aquelas pombinhas, pinta aquela casa. E você vai dizer, essa é a bênção que Deus me deu. Porque Deus, quando dá, Ele dá coisas boas, lindas e preciosas. O segundo exemplo que eu coloquei, um cachorro como bênção. Esse animal todo mundo tem, por isso que eu coloquei aqui. Se esse cachorro é uma bênção de Deus, será um animal dócil, não será um animal chorão, não ficará cavando buracos por baixo do muro para escapar, não terá pulgas, carrapatos e outras doenças. A Bíblia fala em Deuteronômio 28, 22, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dá. Os teus animais serão uma bênção. As tuas ovelhas serão uma bênção. As tuas vacas do campo serão uma bênção. Eu coloquei o terceiro exemplo, um carro como bênção. Se esse carro teu é uma bênção do Senhor, ele não passará o tempo todo no conserto, não vai cair a roda, não fará um monte de fumaça quando acelera. Inclusive a tua garagem, ela terá o tamanho, a dimensão certa. Que não fique o para-choque encostando na porta e que não dá para passar ninguém e não dá nem para fechar a porta. E que não seja uma lona cobrindo o teu veículo, uma lona de plástico daquele preto barato, mas um telhado com dignidade e que tenha espaço suficiente para caminhar dentro da garagem. Se você tem uma garagem assim, conta da bênção que o Senhor te deu. Se o teu carro é uma bênção do Senhor, conta, o Senhor me deu um carro, ou o Senhor me deu outro carro mais. Eu sou alegre, eu sou feliz. O quarto exemplo eu coloquei aqui, um namoro como bênção. Não será um fraco, uma mulher fraca, um homem fraco espiritualmente, que vive tropeçando com as suas palavras. Esse homem, essa mulher não te induzirá a negligenciar nas coisas do Senhor, não será um jugo desigual. Você vai poder apresentar ele diante do teu pastor, diante da tua família e dizer, esse é o homem que Deus me deu, essa é a mulher que Deus me deu, é uma bênção de Deus na minha vida. O quinto exemplo que eu coloquei, um emprego como bênção. Olha que versículo lindo, Deuteronômio 28, 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Você pode dizer amém? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Aleluia! E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O teu emprego será uma bênção, o teu negócio será uma bênção, a tua empresa será uma bênção. Conte as bênçãos que o Senhor tem te dado. Sexta experiência, sexto exemplo, uma cama
como bênção. Sim, uma cama como bênção. Que seja confortável, que seja boa, que seja quentinha, que seja o melhor colchão possível, que não haja nela insônia, que não haja nela mácula, que não haja nessa cama murmuração. A cama não foi feita para murmurar, a cama foi feita para dormir e descansar, que as cobertas sejam amplas. Eu quero te mostrar aqui, finalizando a minha pregação nesta noite, a cama do homem que não tem a bênção de Deus, ou a cama da mulher que não tem a bênção de Deus. Isaías 28:20. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir com ele. Eu creio que a tua cama não é assim. A tua cama é um verdadeiro leito, onde você ora, deita, sonha e se alegra e acorda de manhã com alegria. E por último coloquei um campo como bênção. E quero mostrar um versículo que está em Provérbios 24, 30 e 31. Esse versículo eu conheço desde criança. Os pastores que passavam ali, aonde eu me congregava, sempre falava desse texto. Esse campo é do homem que não tem a bênção do Senhor. Diz assim Provérbios 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava todo cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedra estava derrubado. Eu tenho certeza que você entendeu a palavra nesta noite. Não seja jactancioso, não omita as bênçãos, não arredonda as bênçãos, conta as bênçãos tal como elas são. Principalmente quando fizer referência a número. É 30, não é 31. É 50, não é 55. Vamos contar a verdade. E o nome do Senhor será glorificado. E as bênçãos do Senhor na tua casa será como a chuva seródia. Amém.